Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse daqui é o Verdão Digital. O meu nome é Léo Guma. E a gente vai falar hoje, então, sobre o Hulk. Será que ele vem para o Palmeiras? É uma boa opção? Você traria ele para o Verdão? Comente aí. E de passo, já deixe seu like e se inscreva no canal, que é importantíssimo. O Hulk estava relacionado para a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? A partida, inclusive, em que o Flamengo venceu ao Atlético Mineiro em Minas Gerais por 4-0. Sonora goleada aí. O time do Atlético Mineiro está muito mal no campeonato, né? Com 14 pontos. Só não é um dos últimos colocados, só não está entre os quatro que estão agora mesmo em posição de rebaixamento, porque o Santos, entre os que tem 14 pontos, está ainda em pior situação. Mas é muito preocupante a situação do Atlético Mineiro. Mas vamos lá. Ele não jogou contra o Flamengo justamente para não completar a 13ª partida, o que não o permitiria jogar por outro time no Campeonato Brasileiro. Existe o interesse, a princípio, do Fluminense para a contratação do jogador. A informação inicial é de que existe, então, uma negociação entre os dois clubes para que se possa, então, levar o Hulk para as Laranjeiras, mas existe, saiu faz pouco tempo a informação do Veloso, né? O Veloso comentando que o Palmeiras tem interesse no Hulk, que há uma conversa entre Atlético Mineiro e Palmeiras e o Atlético Mineiro pede Jefter, Luigi e mais 5 milhões de dólares pelo Hulk. A gente não sabe os valores exatos nessa negociação possível entre o Fluminense e o Atlético Mineiro pelo Hulk. Agora, valeria a pena para o Palmeiras atravessar essa negociação e trazer o Hulk para o Verdão? Do meu ponto de vista, a resposta é sim. O Palmeiras precisa de um jogador que saiba jogar como centroavante. Inclusive, já precisava de todas as formas alguém que substituísse ao Vitor Roque em algumas partidas. Agora, vai ser necessário, principalmente para esses jogos antes da Copa do Mundo. O Vitor Roque só poderemos contar com ele depois da Copa do Mundo, possivelmente pela operação que ele terá que fazer. Portanto, não temos Vitor Roque. Ainda não temos Paulinho, ainda que existe a possibilidade de que ele venha a jogar essa próxima partida pela Libertadores contra o Cerro Porteño. Esperemos. Temos agora quem joga no ataque, que é o Sousa, como centroavante, ao lado do Flaco Lopes. Mas o Sousa, sinceramente, eu vejo ele atuando melhor quando ele entra no segundo tempo, aproveitando justamente a força física dele e a velocidade dele como os pontos fortes para ajudar mais ao Palmeiras no ataque. Então ele é mais útil ao Palmeiras quando entra no segundo tempo. Esse é o meu ponto de vista. Além desses jogadores, para jogar pelo ataque no Palmeiras, temos ainda a opção do Flaco Lopes, obviamente, e além dele, o Luigi. Recordando que nessa partida última agora contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras terminou o jogo com um ataque formado por Maurício e Felipe Anderson. Eram os dois jogadores mais adiantados do Palmeiras no final do jogo. Quer dizer, nos faltam atacantes realmente que possam estar jogando, jogadores que estejam disponíveis realmente para jogar. Eu vejo a contratação do Hulk como uma boa opção. É um jogador que tem força, é um jogador que tem experiência, vontade não falta, é palmeirense, tem esse sonho de jogar pelo Palmeiras. Obviamente, seria necessário fazer uma revisão, rever a questão salarial, já que ele recebe no Atlético Mineiro quase algo ao redor aí de 1.800.000 reais por mês. Então, eu vejo como uma boa contratação, porém, conversando sobre essa questão dos valores, né? De repente, um melhor acerto para que se possa trazê-lo para o Palmeiras, seria útil para o Verdão e, com certeza, um sonho realizado para esse jogador.
Quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem que eu já falava muito sobre uma possível contratação para o Palmeiras de um centroavante, um atacante, um jogador que pudesse suprir em algum momento a falta do Vitor Roque, fosse ela por alguma lesão, como agora, né? Nesse caso, ele inclusive vai ter que operar, ou também fosse inclusive também pelo motivo simples de um cansaço durante o jogo, já que ele é um jogador que se desgasta bastante durante a partida, porque ele corre bastante, tromba bastante, ele é um jogador muito combativo, ele tromba muito, né? Ele usa muito da velocidade dele, muito da força física dele, cansa, isso é normal, então, de repente para, inclusive, energizar mais o ataque, uma troca, tirar ele no final, no segundo tempo, colocar um outro atacante seria uma boa opção. Vejo o Hulk como jogador que poderia suprir essa falta. É um jogador que, obviamente, com características diferentes às do próprio Vitor Roque. Ele é um jogador que ele já não tem essa mesma velocidade, ele costuma, inclusive, jogar vindo mais de trás, mas ele já sabe também, já fez essa função de centroavante, jogando inclusive pela seleção do Brasil. É, porém, existem esses prós e contras, né? O Palmeiras, por exemplo, de parte da diretoria do Palmeiras, a gente sabe que eles não têm essa intenção de fazer contratação de jogadores com uma idade mais avançada, no caso do Hulk, inclusive, até mais avançada que o normal, para o próprio Palmeiras, principalmente. Então, é algo que dificultaria essa negociação, né? E, inclusive, também a possibilidade do Abel Ferreira não gostar muito, segundo o que muitos pensam e dizem, a possibilidade do Abel Ferreira não gostar muito de utilizar jogadores medalhões. Outra questão também a ressaltar e se analisar bem é a questão salarial do jogador. Será que ele está disposto a abrir mão de parte desse salário de 1.800.000 aproximadamente que ele recebe pelo Atlético Mineiro e fechar por algo um pouco abaixo disso? Será que ele estaria disposto a negociar esses valores? Eu vejo que, o meu ponto de vista, é que o Palmeiras poderia fazer isso desde que conseguisse, numa conversa com o jogador, conscientizá-lo e tentar baixar valores aí, se fosse do interesse dele jogar pelo Palmeiras. Agora, por que ele não veio antes, né? Segundo o que se conta, é que houve uma negociação, o Palmeiras recebeu o jogador esse interesse de jogar pelo Verdão. O Palmeiras só não quis acertar nada no momento, porque justamente estava num período entre os jogos de Libertadores, já nos jogos de finais, então pediu para que o jogador esperasse esses jogos para depois sentar e conversar melhor e fazer o acerto, se fosse o caso. O Hulk não quis esperar, segundo informações, e acabou fechando com o Atlético Mineiro. Será que foi assim mesmo? Infelizmente, o final da história a gente já sabe, ele acabou não vindo. Seria uma boa jogada de marketing, é um jogador para a função que hoje o Palmeiras está carente, e eu gostaria de vê-lo aqui. E você? Comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, escreve aí, Hulk no Verdão, ou Hulk não. Eu quero saber se você chegou até o fim, então utilize essa frase para saber se você assistiu esse vídeo até o final. Valeu, rapaziada, saudações viverdes e valeu, até a próxima. Fui!